Eu apurei mais um daqueles nomes que o Corinthians ele estava negociando e pediu para dar uma parada. É um atacante do Atlético Mineiro. Nada empolgante também. Mas enfim, vamos falar sobre isso. Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Lembra que eu falei para vocês que o Corinthians tá com tudo travado? Negociações estavam acontecendo, foram paralisadas. Por exemplo, a do goleiro Matheus Nascimento, o Grêmio fez proposta. Você acredita que ele quer jogar no Corinthians? Ele pediu para esperar um pouco. Ele está enrolando o Grêmio para esperar um pouco o Corinthians, porque a informação que eles receberam do Corinthians é: peraí, primeiro vamos resolver o problema do Augusto Melo, do presidente. E aí eu trouxe hoje no Blend que outro jogador que o Corinthians estava negociando, mas a negociação está parada. O Corinthians estava negociando com o atacante João Marcelo do Atlético Mineiro. Cara, esses são os reforços que o Soldado e o Dorival Júnior estão, tentando contratar, porque simplesmente o Augusto Melo pulou fora do barco. Augusto Melo não vai no clube, não vai no CT mais. Aparece de vez em quando. Ele não foi com a delegação para o jogo contra o Mirassol. Ele não saiu junto com a delegação. Antigamente é tudo junto, aquela barca toda, não aparece mais ninguém. No jogo contra o Uruguai, ele foi para Brasília. Resolveu o problema do futebol brasileiro. Pô, velho. Ele pulou fora. E aí os caras estão tentando contratações que nem essas estão dando certas. Por exemplo, João Marcelo, atacante de 20 anos, quando estava negociando. Aí teve que dar uma parada, porque a prioridade é salvar o emprego do Augusto. Jogador destro de 1,82 m, chegou no Atlético Mineiro esse ano, fez 7 jogos somente, não marcou nenhum gol. Dos 7 jogos, foi reserva em todos. Somando a minutagem dos 7 jogos, isso aqui é data clause, tá? Ele atuou 71 minutos, menos de uma partida. Menos de uma partida. Entendeu? O último jogo foi na derrota por 3-2 para o Desportes Iquique, pela Sul-Americana. Jogou só 5 minutos no finalzinho, quando o time tentava, entrou no lugar do Romo lá, quando o time tentava um empate no desespero. Ele veio do Guarani, tá? Onde ficou entre 23 e 24, ele jogou a Copa São Paulo, jogou o Campeonato Paulista, fez 9 gols em 13 jogos no Sub-20, subiu para os profissionais. A formação dele é só time pequeno, Monte Azul, Rio Preto, Barretos, Atlético Tubarão, Tanabi, até chegar ao Guarani. Tem contrato agora com o Atlético Mineiro até 2029. Esse é o atacante que o Corinthians estava negociando. Entendeu? Aí o Augusto, na coletiva, ele não é, assim, de bobo ele não tem nada. Aí ele dá a entender que, não vão medir esforços. Você está pensando no Roger Guedes, os caras estavam negociando com o João Marcelo. Vou repetir. Quando o cara fala assim, não vou medir esforços, na sua cabeça vem o Roger Guedes. A realidade
Os caras conversando com o João Marcelo do Atlético Mineiro. Um cara barato, oferecido ao Corinthians. O Corinthians não comprou porque o Fabinho Soldado, e aí não é o Augusto, é o Fabinho Soldado, falou que o Corinthians não precisava de reforços no início do ano, depois do Paulista. E aí sabe o que aconteceu? Ainda mais que ganhou o título paulista, aí a soberba aumentou. Aí o Atlético Mineiro chegou rapidinho, foi lá e comprou. Agora o Corinthians está se humilhando para o Atlético Mineiro para comprar para contratar por empréstimo um jogador que poderia ser dele por migalhas. Parou essa, parou a do Matheus Magalhães, que está no Ajax até o meio do ano emprestado, pertence ao Braga. Esse quer muito jogar no Corinthians por empréstimo com opção de compra, tá? Salário dele tranquilo, tá? Ele quer jogar no Corinthians, estava treinando, parou a do lateral direito. Foi oferecido ao Corinthians um lateral direito de mais de 30 anos, brasileiro, tá? Parou também, parou. A questão do Wesley também parou. Ufa, já estou começando a achar que tá sendo bom isso. Porque os nomes não me agradam, né? Tirando o Matheus Magalhães, eu acho que esse pode ser goleiro reserva do Corinthians, não tem problema. Entendeu? Então, gente, esses são as negociações que travaram. Talvez você vai se lembrar de alguma. Tem algum nome que vocês se lembram aí que eu falei, posso ter esquecido? Samir, saudades do Biro. Saudades do Biro, vocês são loucos, né? O Roger Guedes não teve negociação, né? Teve assim, ó, do Roger Guedes, ó. Quando voltar ao Brasil, fala com a gente, tá? É isso, entendeu? É isso. Ou seja, os 3 medalhões já. Os 3 medalhões era na época do Pedro Silveira. O Hernani era na época do Rubão. Quem estava negociando com o Hernani era o Rubão. Então, assim, são coisas mais antigas, né? E os 3 medalhões não é tão antigo. Pedro Silveira. Os 3 medalhões o Fabinho estava usando para contratar o técnico. Sério. Tite, ó, 3 caras top no meio do ano. Dorival, 3 caras top no meio do ano. O cara lascou tudo. Entendeu? Mas o Corinthians, eu não duvido nada, chegar no meio do ano e contratarem 3 medalhões e derem um bico se tá devendo, se não tá, que se exploda o mundo. Os caras fazem isso. Né? É o que o Fabiano tá dizendo aqui, ó. Normal, Samir, o dinheiro não é deles, bora gastar. Entendeu? É assim, chegar no meio do ano. O zagueiro do River foi oferecido. O Paulo Dias também travou. Né? Nem iniciaram conversa com o zagueiro do River Plate, nem iniciou conversa. Com o goleiro iniciou conversa, tá? E com o João Marcelo iniciou conversa. Com o Paulo Dias, zagueiro do River, nem iniciou conversa. Até porque se trata de um jogador caro também, tem mais de 30 anos. Samir, sua opinião sincera, como sempre, sua. Pedro Henrique e Pedro Raul poderiam ser úteis para o Dorival? Ou o Pedro Henrique o Dorival ia usar, e o Pedro Raul também. Ele gosta de centroavante de pivô e ele gosta de atacante de velocidade. Ele ia utilizar.